silêncio. Fé que reflete em cada questão, luz guiando em meio à escuridão. Protesto protestante, acorda o coração. Palavra e verdade em cada discussão. Política e cultura na mesma missão. Protesto protestante, nossa voz em ação. Boa noite, graça e paz, Deus abençoe sua vida, saudades de vocês, muito feriado na cidade, no Brasil, né? Vou te falar que o brasileiro gosta de um feriado, foram 2 semanas direto aí e nós acabamos tendo que deixar de ter o programa aqui. Eu também tive problemas pessoais, mas enfim, aqui estamos, o Protesto Protestante, com o presbítero Rogério, e a gente está aqui também com o pastor Edson para nós falarmos sobre um tema muito importante. E o Protesto Protestante, você sabe, você que está do outro lado aí, nós temos um lema, o lema é: se a Bíblia fala, nós também falamos. Nós não podemos ser omissos em deixar de falar aquilo que a Bíblia Sagrada fala. Então, se a Bíblia fala sobre cura, se a Bíblia Sagrada fala que há uma libertação, por que não falar dessa libertação? Eu quero agradecer mais uma vez aqui, como sempre inicio aqui falando do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, agradecer aos Estúdios Valentim, ao Rafael, a toda a equipe aqui, que está sempre aqui nos ajudando, nos fortalecendo, e daqui a pouco também aos nossos patrocinadores. Presbítero Rogério, uma ótima noite. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma segunda-feira aí, firme e forte, né, para falarmos de temas tão importantes. O tema hoje é um tema: será que tem cura? Será que tem libertação para dependente químico? Você que é mãe, pai, irmão, tio, que está assistindo esse programa ou vai assistir, é um tema importantíssimo. Vamos falar aí, eu sei que Deus vai nos dar direção nessa noite. É isso aí, pessoal. Desde já é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo, você fazer aquilo que é importantíssimo para as redes sociais, que é comentar, que é compartilhar, é curtir, mandar para os grupos de WhatsApp. Isso é muito importante. Nós precisamos ser canal de bênção para a vida das pessoas, e o conteúdo aqui é um canal de bênção para a vida das pessoas, e eu espero que você que está aí do outro lado aí possa estar sendo este canal de bênção. Então, desde já, nós estamos aqui com a presença ilustre aqui do pastor Edson para falar do tema, que é um tema super, mega importante, e é algo que praticamente creio que a maioria das famílias passam, né? Que é o tema sobre dependência química. Dependência química tem cura? Boa noite, pastor Edson. Lembrando, ele que é da Igreja Aliança Eterna, e o trabalho dele é Lar Canaã, não é isso? Lar Canaã é um trabalho interdenominacional, e nós vamos falar sobre isso, o que é ter um trabalho interdenominacional, quais são as lutas de um trabalho interdenominacional, em nome de Jesus. Uma ótima noite. Boa noite, cumprimento a todos, paz seja convosco. É um prazer estar aqui nessa noite, né, poder falar desse assunto tão relevante. Quero agradecer desde já, pastor Leandro, obrigado pela oportunidade de tocar num tema, né, tão sensível, né, que é a dependência química. Presbítero, muito obrigado aí, presbítero Rogério, Rafael, que está ali nos direcionando, e a todos, né, todos os familiares, amigos que vão estar acompanhando aí. Tô aí para esclarecer o que eu puder, trazer minha experiência de 20 anos, né, 20 anos trabalhando com recuperação de dependentes químicos, e também trazer um testemunho de vida de um recuperado, né, um adicto, um ex-dependente químico, um adicto em recuperação. E tô aí para essa frase que a gente usa aí muitas das vezes. Eu já pus uma placa dessa na BR, né, dizendo que vício tem cura, e eu provoquei muita gente, né? É uma frase provocativa, porque a medicina
ela diz que a dependência química ela é crônica, progressiva e de fins fatais, né? Então, resumindo, né? Não tem jeito, né? Não tem cura para a dependência química. Mas a gente está aqui para dizer que há uma possibilidade, há uma chance, e o único lugar que a gente vai encontrar essa possibilidade que pode mudar o diagnóstico, né, que era fatal, para cura, é a palavra de Deus, né? Então tô aqui feliz por estar compartilhando. É a primeira, não é sempre que eu participo, né? Se eu esquecer alguma coisa aqui, vocês me perdoem, mas eu vou tentar dar o meu melhor. É isso aí, pastor Edson, a honra é toda nossa de ter você aqui nessa noite, falando desse assunto que é muito importante. João 8,36, para você que está do outro lado aí, é um texto sagrado, é um texto que os cristãos acreditam muito. Aquele que lê a Bíblia acredita na cura, acredita na libertação, aquele que tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E o texto diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? João 8,36. Você que está no meu Instagram, você que talvez está aí, talvez no Instagram está com o Instagram aberto aí, pastor? Ou não? Você está direto no YouTube? Aqui. Talvez você que está no Instagram aí, vai lá diretamente lá pro canal aí do Conexão aí, Conexão no Conexão Massa aí, entra lá que você vai estar vendo nós aqui, que essa mesa linda, esse estúdio maravilhoso aqui. E você que talvez vai estar aí no meu Instagram, talvez não vai querer ir lá pro YouTube lá, pode deixar sua pergunta aí, tá aí conosco aí o José Gonçalves aí, Deus abençoe sua vida, José. Hoje o nosso podcast aqui nós vamos falar sobre dependência química e seria muito bom ter a sua pergunta aqui para nos ajudar. O senhor disse que já foi um ex-dependente químico, é isso mesmo? Isso, é muito importante, né, quando a gente fala a palavra ex, né, tem pessoas que a ciência, né, e alguns segmentos da psicologia não gosta da palavra ex, né, porque uma vez sendo, sempre será, mas a gente pensa de um modo diferente, que é de modo espiritual as coisas, né? Vindo pra cá, aí eu tava passando, aí teve dificuldade para chegar aqui, aí presbítero, a gente pensa assim, quando tem dificuldade é porque Deus tem um propósito, né? E aí o pneu, aquela coisa toda, custei chegar e cheguei. Então é assim, é um processo, a dependência química é uma doença, né? É um processo a longo prazo, né? Não tem mágica na recuperação de dependência química, mas existe a palavra milagre, né? Então a gente que é um ex-dependente químico, a gente se considera ex porque a gente acredita em milagres. Nós acreditamos em milagres. Nós acreditamos em milagres. Pastor, tem muitas mães que vão nos ver, ou estão nos vendo, os pais que estão nos vendo, e assim, o que é ser um dependente químico? Como que começa? Como que a pessoa começa a caminhar para uma dependência? Amigos, como que funciona? Os relatos que você tem lá no Lar Canaã, a pessoa chega, geralmente deve ter algum tipo de conversa, como que você entrou nisso, como que, eu não sei se é assim, eu só estou falando aqui talvez algo da minha cabeça, eu só estou aqui questionando aqui, né, tentando trazer algo aqui para quem está nos vendo. Como que é essa questão, como que começa essa questão da dependência química na vida de uma pessoa? Pastor Leandro, essa pergunta a gente brinca lá na comunidade no sentido assim, né, para descontrair, que é a pergunta de milhões, né? Que qual o problema? O que acontece antes, né, da dependência química? O que leva a pessoa à dependência química, né? Em vários estudos e relatos lá pelos dependentes químicos em recuperação, e também a gente fazendo aí uma pesquisa, existe a palavra curiosidade, né? Que a maioria do dependente químico, ele conhece a dependência química por curiosidade, né? Mas só que são muitos os fatores, né? Não se define um motivo. Para cada pessoa, o que vai levar à dependência química
é uma circunstância. Às vezes um jovem, um adolescente, ele vai ter a sua primeira experiência com as drogas por causa de convite de amigos. Outro porque às vezes tem um problema, um transtorno psicológico ou até mesmo uma doença, né, psicológica, e ele ali usou a droga para ter uma estabilidade, buscar uma estabilidade. E infelizmente, em alguns casos, é uma estabilidade enganosa, né, que a pessoa tem ali. E ele usa a droga como recurso, né? Recurso ali para diminuir a ansiedade, para socializar com as pessoas, né? Às vezes um jovem que tem problema de socializar, ele começa a beber, porque quando ele bebe, ele fica mais descontraído, ele conversa, ele brinca, ele tem mais assim, né, possibilidade de conversar, de chegar nas pessoas. Então são muitos os fatores. Não existe um motivo por causa, né, não existe um motivo que leva a pessoa à dependência química. O ser humano, ele é subjetivo. Cada um passa por um trauma, pode ser um trauma, pode ser família, né? A pessoa pode crescer num lar que usar drogas é comum, é normal, né? Às vezes o primeiro gole, quem deu foi o pai, né? Às vezes a primeira maconha, quem acendeu foi a própria família, né? Eu tenho relatos de pessoas que falaram, o primeiro baseado quem me deu foi minha mãe, foi meu pai. Quer dizer, forte, eu já escutei complicado. isso, cultural, né? Tá aqui a convivência ali, né? Isso, então então são vários fatores, né? E aí a gente vai falar assim, o espiritual, né, também, né? A pessoa às vezes cresce longe dos conhecimentos da palavra, né? E isso pesa, né, também na vida da pessoa. Pastor Edson, eu acho o nosso país é um país que cada vez mais complicado em termos de leis, em termos de querer fazer o que é certo. O nosso país está cada vez mais com leis que é contra a família, leis que são contra aquilo que a gente acredita como fé, vinda de Jesus Cristo, esperança. O nosso país é um país que está cada vez mais lutando aí, seguindo um regimento legalista aí para nos atacar. Como que o senhor vê essa situação, por exemplo? Não é nenhuma pergunta que eu tinha escrito não, mas algo que veio na minha mente aqui. Como que você vê, por exemplo, você que trabalha com essa questão da dependência química, falando que tem cura? Aí você falou o seguinte, a ciência diz que não, que é algo progressivo, que é algo crônico, que é algo que vai matar a pessoa. Só que essa mesma ciência que fala que é algo progressivo, que é crônico, que vai matar essa pessoa, ela resolve, por exemplo, fazer a liberação da maconha, por exemplo, para tratamentos em alguns casos. Isso é muito polêmico, a gente sabe que, pelo menos cientificamente, tá provado aí que o uso da maconha do canabidiol, ele tem algum efeito para algumas pessoas que têm alguns transtornos psiquiátricos, alguma coisa assim, mas como que você vê isso? Você luta contra um dependente químico e aí vem uma lei que diz assim, vamos legalizar, lógico que ninguém vai comprar isso em padaria, não é isso que eu estou dizendo, mas como que foi esse impacto dentro do lar canal? Alguém chegou perto de você lá e falou assim, agora tá liberado, agora nós podemos fumar maconha, agora nós podemos usar, como que é isso? Como que o senhor vê isso, esse tipo de lei? Pastor, o pastor já pastor já falou logo assim, né? Uma pergunta muito polêmica e lógico que teria que ter mais baseamento, né? Basear mais sobre questões das leis para falar sobre isso. Mas se a gente for falar sobre legalização das drogas, a gente tem que fazer uma análise bem mais profunda social, né? Porque, por exemplo, existe as drogas estimulantes e as depressoras, né? As depressivas. E aí a gente pensa o seguinte, a droga será, eu já vou te devolver uma pergunta para a gente pensar juntos. Sim, né? vamos pensar juntos. Será que as drogas
não estão legalizadas de fato, né? Porque qual que é a droga que mais mata no mundo hoje? Eu vou chutar, posso? Vai, Vou chutar. pode, vamos lá. Vou chutar um aqui, aí você chuta outro, tá? Vou falar o álcool, por exemplo. Vou chutar o álcool. Que eu acho que é um tipo de droga, mas é um tipo de droga lícita, né? Não deixa de ser uma droga. E o que você Cigarro. chuta aí? Cigarro. Não, isso mesmo, não, tá certinho. A gente, quando eu vou fazer as palestras, eu falo o seguinte: qual a droga que mais mata no mundo? É o cigarro. Cigarro A que mais droga que mata. mais mata no mundo é o cigarro. E qual a droga que mais mata por dia? É o álcool, né? Então a gente faz Então nós dois aqui acertamos. certo. Eu tinha visto a pesquisa do cigarro. Não, Álcool vi, não sabia, não. Eu chutei porque, tipo assim, aqui no Brasil, assim, o que mais você vê é igreja e boteco. Então, Tem uma você lógica. imagina assim pela uma lógica, né? Quer dizer que a eficiência do álcool e do cigarro é maior do que a da maconha hoje. Se você- Aí, se você for na pesquisa que eu falo, essa pesquisa, como que ela é feita? Tem várias formas que a pesquisa é feita, né? Às vezes faz ela ali no centro de atendimento, no UPA, né? Nunca se chegou uma pessoa no UPA que falou assim: que você tá morrendo agora foi o quê? Foi qual droga, né? E aí a pessoa fala assim: foi maconha. Quase 0%. Então, Não vão. aí a gente tem que fazer essa pesquisa. É igual uma eu tô coisa falando. bem complexa. É complexo. Agora, se pensar mesmo, porque se não vão lá, como é que a gente sabe? Aí Peraí, deixa eu só entender. penso que não é que a gente sabe, a gente deduz, a gente não tem essa informação. É isso que eu tô dizendo. É complicado. Deixa eu entender. Você falou sim que essas pesquisas são feitas no UPA. Eu disse, tem várias formas de se várias fazer formas, essas mas uma pesquisas. delas é aí no UPA, né? Uma delas é no UPA. Mas assim, eu faço uma pergunta assim, não seria mais fácil esse tipo de pergunta, esse tipo de pesquisa ser feito, por exemplo, em locais como o Lar Canaã, por exemplo? Porque, tipo assim, lá é lógico que você não vai tratar com essa questão de mortalidade e tal, mas lá você vai colher informações, porque é sempre assim, olha. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. O cara que tá lá no Lar Canaã, possivelmente, ele já deve ter um amigo que morreu disso. Então, se você faz uma pesquisa lá, ele vai falar assim: não, mas um amigo meu da rua tal, fulano de tal, morreu de maconha. O cara morreu de beber demais. O cara morreu porque fumou muito crack. Então, eu creio que o que você acha que talvez essas pesquisas serem feitas em instituições como a sua? Porque eu acho que seria mais viável, porque lá você trata literalmente desses tipos de pessoas. Pastor, eu penso que o sistema, ele trabalha totalmente invertido, diferente, né, do que seria de fato, né? A gente precisa de coisas que o sistema não faz. Então, assim, acho que mudar o sistema é complexo. É complicado. Né? Então, assim, eu falei o UPA, que é a porta de entrada, né? Quando a pessoa chega no UPA, né? Vou dizer assim, de modo geral, para o senhor entender. Eu tô falando de forma técnica por enquanto aqui, de uma maneira mais técnica, que depois eu vou dar minha opinião. Sim. A pessoa chega no UPA, por exemplo, que é ali o primeiro, né, o centro de atendimento, Primeiro atendimento, né, tirando o BS. A pessoa chega ali, se ela tem lesões, o médico vai fazer algumas perguntas para ela, né? Essa lesão aqui e tal. Aí a pessoa vai falando, aí identifica que foi uma violência doméstica, no caso da mulher, né? Sim. Aí o médico vai fazer ali e vai acionar a polícia para fazer ocorrência ali, para tomar os devidos, né? Sim. Ali, o que tem que ser feito. E aí criança também. A criança chega ali, vai fazer ali, vai perguntar e a pessoa vai falar ali, né? Vai questionar e vai ver se teve algum tipo de violência. Ali é o primeiro contato, né, que a pessoa tem. Então, a maioria das pesquisas, muitas das vezes, fora o censo, né, é feito ali
no UPA, começa dali, depois vai para ocorrências policiais, né? Lugares de risco, depois para os UBSs, e também tem vários outros órgãos, né, que fazem esse tipo de levantamento. Então, quando eu falei que lá, quando chega a pessoa com um problema, às vezes ou um acidente ou uma violência, vai se fazer uma pesquisa. A maioria das vezes, o que está envolvido ali é o álcool, né? E ali começa a se fazer uma investigação. Então, o álcool é uma das drogas que mais mata hoje no mundo, assim como o cigarro. Então, se fosse para mudar alguma coisa, teria que começar mudando, tirando, né? Proibindo já de fato, se era para proibir, se é para interromper o uso, seria o álcool e o cigarro, para começar a gente a falar assim de um contexto maior, né? Sim. Não sou a favor das drogas, eu sou contra todos os tipos de drogas, mas o conceito de droga, se a gente for pegar assim, aí eu vou falar de forma bem popular para as pessoas entenderem, né? Eu sou uma pessoa que falo assim bem mais abertamente o que eu penso, não tem medo, e acho que até dá problema às vezes. Sim. Mas a farmácia, quando a gente, há anos atrás, né, eu lembro que isso, forma histórica, também tem o contexto das drogarias, né? Então, a droga em si, ela foi feita para o quê? Ou estimular ou paralisar, para resolver os problemas De certa físicos. forma vicia alguns tipos de remédio que a gente toma diariamente. Então, aí nós vamos entrar no contexto do vício. Mas, respondendo a primeira pergunta, falando sobre a proibição e as leis. Isso, essas né? leis que estão tentando legalizar, estão tentando cada vez mais, né? Então, mas beleza. O senhor falou, a gente entendeu de forma técnica aí o que o senhor talvez pensa, mas assim, e o que o pastorzão Edson, qual que é a opinião do pastorzão sobre isso? Sobre essa questão da legalização, porque a gente começa assim, toda a política progressista, essas políticas mais de esquerda, elas começam com abrindo uma porta, para depois abrir várias portas. A gente sempre começa tipo assim, vamos legalizar igual você já falou, a gente sabe que já tem o álcool legalizado, a gente sabe que já tem o cigarro que é legalizado. Eu acho que o problema do cigarro aí é algo que pode ser eliminado no sentido assim de literalmente proibir mesmo, mas o álcool, eu acho que eles não vão fazer isso porque eu acho que é uma questão de lobby. Se você vê, por exemplo, futebol hoje tem o quê que patrocina futebol? As grandes empresas de cervejaria. Então você vai lá para a Champions League, tem lá a Heineken. Então como que eles vão tipo assim, proibir o uso daquilo que mais mata? Aí eles vêm com aquela propagandinha, que eu vou dizer que é aquela propagandinha ruim, aquela propagandinha assim, beba com moderação, né? Mas esse moderação aí, tudo bem, a propaganda que o cara tá dizendo assim, ó, você tem que beber com moderação, mas quem que tá lá vendo o cara beber com moderação? Às vezes o cara tem um problema psicológico, às vezes o cara tem um problema de família, então assim, é um negócio muito complicado de querer se quebrar isso, acho que isso aí não tem como, mas assim, então a gente começa pela questão do canabidiol, e aí o senhor é a favor, o senhor é contra isso? Porque eu creio que começa pelo canabidiol, daqui a pouco nós estamos indo para outras coisas mais pesadas. Pastor Leandro, é muito, assim, sensacional, né? A gente poder falar de forma, assim, aberta, né? Para um público, às vezes, que tá ali sofrendo com a droga, né? Mas todas as pessoas que hoje sofrem com as drogas, então vamos dizer assim, quem se tornou um dependente químico foi um usuário, né? Foi um usuário. Aí tem o uso, o abuso e o dependente químico, né? Então, todo dependente químico foi um usuário um dia, mas nem todos os usuários vão se tornar dependente químico. Então, a gente já entra também na questão, por exemplo, toda pessoa que bebe vai se tornar alcoólatra, né?
Então, é uma questão, assim, muito pessoal, né? Então, tem pessoas que elas já beberam e não se tornaram alcoólatras, né? Porque aí já entra outros fatores, né, psicológicos, e aí a pessoa também, ela pode se tornar um alcoólatra, ela pode ser um alcoólatra, tipo, quando a pessoa já tem uma predisposição, né, filhos de dependentes químicos. Aí tem fatores biológicos, emocionais, que a gente tem que às vezes avaliar. De repente a pessoa que tem uma predisposição ou tem um TDAH, por exemplo, uma esquizofrenia, ela pode ter quadros depressivos que ela só consegue resolver com a substância, né? Até chegar à medicação, porque a gente fala assim, vamos dar às pessoas condições de tratamento, mas é muito difícil, às vezes, a pessoa conseguir chegar num tratamento num momento oportuno, ou não a gente falar sobre prevenção. Não fala-se mais nas escolas de prevenção, né? Chega na escola, para fazer uma palestra de prevenção é quase proibido, né? Então, assim, o sistema, de uma maneira, foi feito leis, e aí você falou das leis que vão sendo criadas, que proibiu você levar essas informações para dentro dos colégios, para os adolescentes, né? E aí, quando a informação chega, quando o problema, o caos já está instalado, né? Porque, olha só pra você ver como é que é a coisa, presbítero. Há uma frase que eles usam muito, e eu acho que isso acaba chegando ao inconsciente dos jovens, porque a frase tipo assim, ó, se beber não dirija, não é assim? Se beber não dirija. Então você tem um jovem que talvez o cara entra lá numa escola e vai dar uma palestra sobre o álcool, por exemplo. Então ele não vai chegar lá falando o seguinte, não beba. Ele vai falar o quê? Se beber, não dirija. Ou seja, automaticamente ele vai adentrar, querendo ou não, ele vai induzir. Não está dizendo para o jovem não beber. Ele está dizendo o seguinte, estou falando hipoteticamente se tiver alguém que palestre sobre isso. Mas ninguém vai falar assim, não beba. As grandes empresas não vai falar assim, não beba. O que elas falam é, ó, se você beber, não dirija, né? Então eu acho que isso fica muito assim subjetivo. Acho que é algo que em vez de doutrinar no sentido assim de esclarecer que há algo ali naquela substância que você está tomando que vai talvez fazer com que você tenha um abuso daquilo, acho que isso não passa pela cabeça deles. O negócio é se beber não dirija. Bom, gente, isso aqui é interessante, porque nós temos dois pastores aqui e eles são muito técnicos, e eu não sou técnico, já vou largar a bomba de uma vez. Tudo isso é sistematizado, tudo é feito para que as coisas ocorram dentro do sistema, para viciar as pessoas no remédio, para viciar as pessoas na droga, ser dependente mesmo. Não dão palestra assim, por que nas escolas? Porque o sistema proíbe fazer isso. Não pode ensinar o jovem, não pode trazer libertação, não pode trazer conhecimento. Então é uma cadeia, uma pirâmide que vem controlando tudo na bebida, nas drogas, em tudo que é tipo de coisa imaginar, para que a pessoa entra ali, começa. Como é que é o usuário, né? Tem o usuário e tem o dependente, né? Aí tem aquele que faz o uso, que faz o abuso e o dependente. Vou dar um exemplo rápido aqui. Irmão, que gosta de tomar um vinho aí. Gosta de tomar um vinho. Vamos tomar um copinho desse aqui de vinho? Faz mal? De maneira nenhuma. Você tem capacidade de suportar um copo desse todo dia? Você toma um copo, tá gostoso. Aí amanhã faz o uso. É o uso. Toma 2 copos, 3 copos, igual o pastor que acabou de falar. Nem todo mundo tem essa capacidade de dominar isso. Agora, quando você abre uma porta, que o pastor Leandro falou, gente, quando você abre uma porta, por isso que a Bíblia é tão fiel, vigiai. Vigiai para que vocês não entrem em tentação. Isso é Jesus falando. Porque se você toma o primeiro, a maioria do ser humano não tem domínio próprio. Se você toma o primeiro, e eu conheço muitos, tenho parentes que usam a droga a vida inteira, e o pastor Leandro sabe disso. E se você senta para conversar com ele, fala, rapaz, foi uma saidinha só.
Uma saída que eu tive, coloquei, passei por um processo ruim dentro de casa, familiar, e aquilo ali me ajudou a acabar com aquele problema. Só que aquele problema que eu eliminei, veio um outro que eu não consigo ter domínio mais. Então isso é o sistema no mundo, vai fazendo essas coisas e vai deixando nós capiamente distraídos em coisas que o pastor falou muito bem, que pontuou. O álcool e o cigarro a gente não tá nem aí, que é uma coisa normal. A gente fica preocupado só com aqueles marketing. Mas na verdade é aquelas raposinhas que faz as coisas se acabar por aí. Pastor, mas vamos lá, eu tô aqui enrolando, a gente acabou não falando. Então, sobre essa questão da sim ou não, o que o senhor acha disso? É meio polêmico, né, falar sobre essa questão de libera ou não libera, o que o senhor pensa nisso? Porque o senhor tem uma luta contra, penso eu, contra no sentido assim, de pegar um dependente e tentar... porque parece que no meio da sua fala, parece que me deixou entender que o seu trabalho é um trabalho de controle. Parece que é um trabalho mais de controlar a situação, tal. É isso mesmo ou não? Ou eu tô errado? Pastor Leandro, assim, a gente começou, aí o Rafael veio cá e deu uma orientação aqui, aí ficou muito legal, que ele falou assim, ó, é uma mesa de conversa, né? Uma conversa, um bate-papo, né? E aí eu fiquei relaxado, eu tava tenso, assim, eu falei, nossa. Agora vai. Pastor Leandro, presbítero, vai me colocar ali na parede. Jamais tá aqui, De maneira nenhuma. Agora, tem uns bobos que às vezes falam umas besteiras e que é tipo assim, achando que tipo assim, não vou dizer uns bobos no bom... Tem como falar bobo no bom sentido da palavra? Não, mas tem algumas pessoas que falam algumas coisas que eu faço, não tô acreditando que tá falando isso, mas enfim, eu só tô querendo dizer o seguinte, eu não sei a sua luta, eu não sei o que você passa, eu não sei qual que a gente vê lá de fora, só pra entender, como pastor, eu já frequentei lares de recuperação, se eu não me engano, 4 vezes eu tive a oportunidade de estar indo lá, e eu já vi o quanto assim, é difícil, eu vou dizer assim, não sei se a palavra é essa, é oneroso, porque nem todo mundo ajuda, é muito complicado, tem famílias que talvez chega lá até abandona a pessoa lá, isso fica nas costas do pastor. Então fica um negócio complicado. Mas já que você já relaxou, você pode falar, é sim ou não? Não, pastor Leandro, você já fez 2 perguntas e agora para a terceira, que é o tratamento. Isso. Então são várias perguntas que a questão, assim, é muito mais, assim, igual você falou, que é polêmico. Mas às vezes não é polêmico. A gente precisa discutir, né? Então, por exemplo, a gente está acostumado a pensar só de um jeito. A gente aprendeu assim, é assim e vai ter que ser assim, né? A gente não ressignifica, né, o pensamento. Não é falando que é para autorizar, legalizar, não é nada disso. É chamar mesmo a sociedade, as autoridades para uma discussão. Porque, por exemplo, eu nasci em comunidade, né? Nasci lá no Cabana do Pai Tomás, lugar bem tranquilo, né? Quem conhece sabe. E tranquilo. E assim, aí eu vou fazer um questionamento, vou te devolver outra pergunta. Sim. Aonde eu nasci tem vários locais, né, de venda e consumo de drogas, né? Esses locais que vende a substância, a química, tá, desde quando eu nasci tá aberto lá, ó. Qual que é o sistema por trás disso? Então, assim, é complexo. Você quer levar para a comunidade o tratamento? Você vai levar para a comunidade qual recurso que você vai... Se você tem que proibir na onde, então? Não entendi. Não é uma lei que vai parar isso. É tipo assim, é igual um tempo atrás eu vi, eu tô entendendo o que o senhor tá querendo dizer. As biqueiras estão abertas há milhares de anos. Então, como é que você vai parar isso? Será que é só lei que vai resolver? Porque lei nós temos demais, né? E às vezes as leis, elas, assim, um dependente químico hoje, por exemplo, tá ali no uso e no consumo, e aí ele acaba ficando ali, eu vou falar de mim, né? Aí já entra a terceira pergunta que você ia fazer. Sim. Aí,
do testemunho, né? Que, por exemplo, chegou uma hora que eu estava consumindo tanta droga e perdi, desfez, né, os laços familiares, né? Meu pai desesperado naquela época, me proibiu até de entrar em casa, porque ficava com medo que minhas irmãs, né, pessoas ameaçando, né, que a dependência química é perda do controle. Eu perdi o controle, né, o controle da minha própria vida, controle social, né, emocional. Tudo que eu fazia era para usar a droga. Então eu fiquei de olheiro em biqueira lá. Às vezes eu ficava pra rua fora, fazendo pequenos furtos, né? E chegou uma hora que eu precisei de ajuda. Então, assim, o dependente químico, ele vai ficando numa situação que ele vai sendo empurrado para aquela situação social. Então, é um problema social, né, que tem que ser discutido. Não é só proibir. Então, não é só punir e proibir. Tem que haver prevenção, tratamento de porque é proibido, né? Se é proibido, não resolveu até hoje. Então, essa discussão aí teria que ter uma coisa bem ampla, né? Porque proibir até hoje até hoje não fechou nada, não resolveu o problema de ninguém. Então tinha uma coisa bem que tem que ser discutida mesmo. É uma coisa que aí eu trago aqui pra gente pensar junto, né? Eu fiquei assim pensativo quando a gente ia falar sobre dependência química, porque a gente entende o seguinte, que o crack, por exemplo, né? O crack, eu fui dependente químico do crack, e quando o crack chegou, assustou muita gente. E eu já era usuário de outras drogas, álcool e cocaína também. E quando o crack chegou, houve-se um problema social grande, porque as pessoas estavam furtando e matando e morrendo por causa de R$10, né? E eu fui bem daquela época mesmo, assim, 98, me lembro, mais ou menos. E eu fiquei dependente químico e não foi a primeira vez que eu me tornei um dependente químico do crack. Foi usando, né? Fui indo em ambientes de uso e consumo, porque o dependente químico, muitas das vezes, ele não nasce do dia para a noite, né? Então, quando eu assustei, eu estava preso nas drogas e a minha vida deslacerada, destruída por causa das drogas, principalmente o crack, né? Então, quando eu falo que a pessoa ela precisa ter acesso ao tratamento, também antes de ter acesso só à punição, dar a essas pessoas condição de internação. Na hora de vir para, quando eu estava vindo para cá, um pai me ligou desesperado. E ele falou assim: olha, eu tenho um filho de 16 anos e eu quero ajudar ele tá numa situação assim, ele tá lá ele tá ficando lá na biqueira, ajudando a olhar, ele fica gritando lá na hora que aparece a polícia, e eu tô desesperado, que eu tô com medo do meu filho morrer e tal. E aí eu falei assim: não, tem um caminho a ser percorrido, né, pro tratamento, porque um adolescente hoje, ele tá lá e ninguém vai lá socorrer ele, fazer nada por ele. Mas se eu pegar esse adolescente e levar para dentro da comunidade, talvez amanhã eu tô preso. Então, que sistema que funciona só é o contrário, né? Então, a gente tem que pensar, por que o adolescente ele tem menos acesso ao tratamento? Qual que é o acesso que as famílias têm ao tratamento? Aí orientei ele. Aí um adolescente hoje que tem um uso e consumo, abuso de drogas, leva-se no CAPS-I, né? Leva-se no posto de saúde, em momentos de crise, leva no UPA, né? Então, qual que é o tratamento? Qual que é o acesso ao tratamento? Não tem acesso ao tratamento. Às vezes uma internação compulsória, né? Eu sou a favor da internação compulsória, porque tem vários modelos de internação. Tem a voluntária, sim, que é a comunidade terapêutica.
Aí, pastor Leandro, o presbítero, você vê que o assunto é amplo. É amplo, não tem como a gente resumir, né? Sim. Só não. É assim, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vai precisar, vai resolver o problema no AA, né? A pessoa vai lá no AA. O sistema terapêutico, vai bater um papo e tal. Vai chegar ali no AA e ela vai ter ali aquele processo terapêutico ali, os 12 passos, né? Sim. Que é usado no AA. Tem pessoas que vai no Narcóticos Anônimos e ela vai ali conseguir, às vezes, diminuir o dano também, que hoje é o que mais se fala, né? De diminuir os danos. E às vezes a pessoa vai precisar de uma internação compulsória, que é aquela pessoa que perdeu totalmente a condição de tomar a decisão de se tratar. Ela não consegue dizer não mais pra droga, né? Ela não consegue dizer não. Ela tá ali totalmente imerso ali naquela dependência física, porque aí a dependência ela tem vários níveis. Tem a dependência física, a pessoa sente dor, né? A pessoa passa mal. A pessoa sente dor de cabeça, né? A pessoa desmaia. Então, tem os sintomas de abstinência que não é fácil de resolver em qualquer lugar. Tem sintomas de abstinência que a pessoa tem que ser até internada. Já recebi pessoas, e aí a gente pode falar sobre as drogas de novo. Aí, qualificar assim, as piores ali, a gente estava falando. Sim. O álcool, por exemplo, a pessoa quando ela está com uso e consumo muito alto de álcool, talvez quando ela chega na comunidade terapêutica, ela não consegue nem ficar acolhida na comunidade. Ela tem que tem que levar ela, o procedimento leva ela ao hospital, e às vezes ela fica internada. E às vezes tem caso que a pessoa tem que ser contida, porque ela entra ela começa a ter delírio alcoólico, né? E essa pessoa ela perde a consciência ali, né? Corre o risco até de entrar num coma alcoólico. Isso, o álcool, que não é uma droga pra ninguém, né? No Brasil, pelo menos no Brasil, né? Nós estamos falando da gravidade sua, tá falando de álcool. Não é de droga que tem marketing, não. Cocaína, nós estamos falando de uma coisa que pra nós é normal, o álcool. Olha que a gravidade que é. Na internação voluntária que você falou, que são dois tipos de São três. São compulsória, voluntária e involuntária. Tá, a compulsória eu entendo. A pessoa vai lá, ela não tem capacidade nenhuma alguém tem que tomar conta dessa pessoa e ela não vai pensar com as suas próprias faculdades mentais. Alguém tem que levar ela. Há alguns anos atrás, a compulsória, ainda hoje, né, principalmente por causa da Cracolândia lá de São Paulo, é uma discussão que vai longe, né? Sim. Então, a compulsória, ela foi feita uma lei, agora eu não lembro o número da lei, mas que autoriza o tratamento compulsório através do psiquiatra. O psiquiatra hoje ele tem autorização, ele tem autoridade para fazer ali um relato, um diagnóstico, um laudo para autorizar aquele tratamento compulsório de 3 meses, né? Então a família recorre, né, até a justiça pode ser, mas também consegue hoje ter acesso a clínicas especializadas com tratamento compulsório. Aí o compulsório, o que é o compulsório? O compulsório, ele é uma internação, um resgate, é involuntário. A pessoa é levada compulsoriamente. A família às vezes aciona a clínica. A pessoa ela está sem condições de consciência, ela corre risco de vida, né? A pessoa está ali totalmente doente, né? Ali crônico. Então a compulsória ali, a família entra em contato,
o resgate é feito naquele local ali, à força. A pessoa vai à força, né? E depois de 3 meses é conversado com essa pessoa se ela aceita o tratamento voluntário. Tem várias clínicas. O voluntário é tranquilo, a pessoa se voluntaria, eu preciso. A pessoa chega lá e fala assim: eu preciso de um tratamento. Agora você falou que é 3: compulsório, voluntário. O involuntário não seria o mesmo do compulsório? Como é que é? Ou não? Então, parece, né? O compulsório e voluntário parece o mesmo significado, mas o compulsório é a pessoa vai ser levada compulsoriamente, sem aceitar o tratamento. No linguajar, a força. Ele vai ter que ir à força. A força. E vai haver também um resgate. Esse resgate pode ser no local de uso, pode ser na casa, né? Alguém liga, ele tá na esquina, tal, vai lá. Tem todo ali um processo combinado. E o involuntário? Qual que é o involuntário, a pessoa, ela pode ser conduzida ao local, né? E ela pode ser também levada ao local, involuntário, e ali se fazia a contenção na clínica, né? Na sua visão, qual que dá mais, assim, é que vai depender dos casos, mas enfim, vou perguntar. Qual desses tem mais sucesso? Então, pastor Leandro, aí eu já vou falar sobre a minha experiência, né? De 20 anos aí de comunidade terapêutica. E já teve vários casos na comunidade, já passou 6.000 pessoas lá na comunidade terapêutica. 6.000? São 16 anos de trabalho, então já passou 6.000 pessoas. Desses 6.000 pessoas, e vários já acolhidos ali, teve uns casos, né? E aí eu vou relatar um. Eu lembro que tinha um rapaz e ele perdeu isso aqui. Aí você vai avaliar aí como o melhor tratamento, né? Porque não existe o melhor tratamento. Por exemplo, assim, a comunidade terapêutica é o melhor tratamento. Dependendo do caso, é o tratamento ideal. Porque se fosse uma coisa tão fácil de resolver, pegaria aquele tratamento e dar continuidade, né? Mas é complexo isso aí. Então, caso a caso. Por isso que a família às vezes precisa de um orientador, né? Às vezes a família precisa de um terapeuta, ou às vezes um psicólogo, né? A família precisa de alguém para orientar o que deve ser feito naquele caso ali. Vou dar um exemplo aqui. Esse rapaz, ele já tinha passado na comunidade terapêutica e ele ficou os 9 meses, porque é um processo de tratamento. A gente acredita hoje na comunidade, a gente acredita nas etapas do tratamento. São 3 etapas: adaptação, desintoxicação e ressocialização. A desintoxicação, ela é natural, através de exercício, através de alimentação, né? O próprio corpo elimina a substância, né? Eu até costumo dizer, nós temos um grupo da família e eu brinco lá e a gente tem uma sopa lá na comunidade terapêutica que eu falo assim, a sopa é o segredo da desintoxicação, né? Porque ajuda o organismo a regular o organismo. Porque quando eu internei na comunidade terapêutica, eu já fui usuário e acolhido na comunidade, a gente começou a falar aqui, é tanto assunto que a gente vai entrando em outros assuntos, eu vou me perdendo, que depois você me fala aí, pastor. Tranquilo. E aí, quando a gente fala sobre o tratamento, eu lembro que as comunidades terapêuticas, elas trabalhavam com chá, né? Então a gente falava assim, gente, vamos acabar com o chá e vamos dar o café, né? Que a pessoa é dependente químico do café, mas sem o café a pessoa passa até mal, né? A gente brincava. E a gente colocou a sopa e a gente brinca do formato assim, que é nosso segredo. Mas por que eu tô falando disso? Por causa que a gente começou a falar sobre qual o tratamento ideal. Tem pessoa que vai aceitar o tratamento em comunidade terapêutica, vai ficar os 9 meses e vai sair recuperado, e aí vai entrar no assunto onde o pastor perguntou se tem cura, né? Como é que é o processo da cura.
E aí a pessoa vai aceitar o tratamento, vai ficar os 9 meses, vai dar certo, vai ficar ok. Mas tem pessoas que vai na igreja, aí recebeu uma oração e saiu de lá e falou, nunca mais eu vou. A oração daquele dia lá, ela foi mais forte naquele caso? O que foi feito para aquela pessoa que para aquela outra não aconteceu? Então Deus não mudou. É porque são indivíduos, sujeitos, cada um precisa passar por um processo. E eu uso muito isso quando eu falo lá na palavra do centurião, né, que tinha lepra, né? E aí ele recebe a palavra, né, e fala assim, vai lá em Israel que há profeta lá. E quando ele chega lá, ele é surpreendido, porque ele achava que ia chegar lá, ia receber a oração e ia sair restaurado. E ali não, ali o profeta mandou lá, né, o seu moço lá, entregar o recado para ele, dizendo para ele o seguinte, que ele precisava mergulhar 7 vezes no rio. Então ele teve que passar por um processo. Então não é que Deus também não escuta a oração de uns e a escuta de outros, é porque cada indivíduo precisa passar por um processo, e esse processo ele está incluído várias coisas. Tem pessoas que são trauma que a pessoa tem de infância, né? Tem pessoas que tem problemas psicológicos, que vai precisar fazer um tratamento mais aprofundado ali com psiquiatra. Tem pessoas que realmente tem um problema espiritual, né? Que aí a gente acredita nessa parte, porque aí a dependência química ela é biopsicossocial, né? Então é bio, psico e social. E para nós... Então, tem um fator biológico. Tem um fator psicológico, não é isso? Psicológico. E um outro fator social. E espiritual, né? Então é biológico, psico, que pode ser emoções também, psicológico, social pode ser o contexto, né? Onde moram, com quem vive, sei lá, deve ser isso. Traumas, né? Aí você viu, pastor, que quando aí, né, o presbítero também falou do trauma, do emocional, mas o contexto social, pessoa, aí a gente vai falar assim, a gente vai falar, a pessoa não teve oportunidade, mas tem contextos sociais que o que é apresentado para a pessoa é isso, né? Tem contexto social que é apresentado é droga, é venda, não tem a mesma oportunidade que uma pessoa lá do Alphaville, né, de fazer um curso. Porque isso aqui é até uma guerra entre direita e esquerda que a gente poderia entrar aqui, que a direita sempre fala o seguinte, e eu às vezes discordo de algumas coisas. Por exemplo, a direita prega muito assim sobre que não existe isso de a pessoa, os fins não justificam os meios, tal, aquela coisa toda lá do contexto. Mas imagine uma família, por exemplo, que nasceu numa favela, tá ali, e os pais são drogados, viciados, e aí o que foi ofertado para aquela pessoa, o que foi ofertado para aquele indivíduo, para aquela criança quando nasceu, foi um contexto de brigas, de álcool, de prostituição, de fome. E aí o que tinha ali é dado, porque querendo ou não a gente sabe que existem muitos pais hoje que sim, infelizmente, dão droga para os seus filhos. Entendeu? Esse cara, se Jesus, essa criança, essa pessoa, se Jesus não tiver misericórdia da vida dela, ela vai ser mais um usuário. Do outro lado da serra, você tem um cara que é milionário, um cara que é rico, que ele chega em casa, ele vai dar uma bolacha pro filho dele, o filho dele tem um sofá bacana, uma educação diferenciada. Então, tipo assim, é lógico que eu estou dizendo, porque aqui você está diante de duas pessoas que foram criadas num contexto muito ruim. Nós dois fomos criados num contexto muito ruim. Nós não nos envolvemos com drogas pesadas, mas, por exemplo, ele fumou maconha e eu também fumei maconha. Mas o que acontece? Nós nunca nos aprofundamos nisso. Então eu creio assim, uma certa curiosidade. Nós tivemos uma certa curiosidade. Nós somos moradores de favela, mas assim, Cristo nos resgatou, ok? Nós tivemos também uma não vou dizer sorte, que cristão não tem sorte, mas enfim, o caso meu e dele são casos que pra mim são casos assim, um ou outro.
É um ou outro, porque na maioria dos casos, se eu for perguntar aqui pro presbítero assim, os nossos amigos estão vivos ou estão mortos? A maioria morreu. A maioria morreu. Né? A maioria morreu. Agora, não estou dizendo que um filho de um rico também, ele não vai se envolver com drogas. Só que a possibilidade dele se envolver com drogas vai ser, na minha visão, ela é muito menor do que uma pessoa que vive num contexto de falta de saneamento básico, não tem o que comer. Acesso às drogas mais fácil. Acesso, o cara tá vivendo ali na biqueira o tempo todo. Então, assim, eu acho que... lógico que depois que a pessoa crescer, encontrar um lar Canaã, ele vai saber, por exemplo, o que ele deve fazer, ok? Aí ele tem que tomar uma atitude na vida dele, mas eu creio só que o processo até chegar lá é difícil, é árduo, é doloroso. Mas antes da gente se envolver aqui, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores aí, porque nós estamos chegando no final. Gente, passa rápido demais. Passa muito rápido, viu? Nós temos alguns patrocinadores aqui, a gente vai falar deles. Olha só pra você ver, nós temos aí EGR Net, 1000 mega e Max Deezer 99,90, você sempre conectado. Gente, internet tem que ser EGR Net. Vem ser EGR Net. Olha, no 989222506 e também no 982881495. Vou falar todos os telefones hoje: 35989508 e 35333945. E também tem aí o www.egrnet.com.br. Assine já. Internet qualidade é EGR Net. Tem mais aí. Megatech assistência técnica, presbítero. Meu celular trincou. É lá na Megatech que você tem que ir lá, sabia, pastor Edson? Topzera. Topzera, é lá, é na Megatech. Megatech tem tudo para uma assistência técnica em tablets também? Tudo, tablets, celular, smartphone, computador, videogame, é só levar na Megatech assistência técnica. E depois eu vou pedir pro Rafael para colocar aí o endereço aí pra gente falar onde é que é o endereço aí. Rua Peru, número 20. Qual que é o bairro? Petrovale Betim. Petrovale Betim. E Rua Amor Perfeito. Rua Amor Perfeito. 208. Jardim Montreal. Ibirité. Megatech assistência técnica é na Megatech. Afinal, qual a melhor marca de telefone? É Motorola. Isso é fácil. Dizem que Samsung trava. Eu acho um absurdo terrível. É um aparelho muito bom. Pode comprar. Vai ter que trocar, cara. Esse Samsung tá travando demais. Traz o iPhone. Esse Motorola tem algum defeito? Pera aí. Tem gente que diz que é Xiaomi, que a câmera dele é melhor que o iPhone ainda. Essa selfie aqui mesmo foi gravada com Xiaomi. Esquenta muito, a bateria não dura, a câmera é ruim, a tela não presta, a conexão de carga falha. Quais aplicativos instalado nele? Preocupa não, o Tigrinho já tá aí. Nem pensa nisso. É frágil, bateria desculpa, esquenta muito, já falei isso, né? Pra deixar claro que esquenta muito mesmo. Rapaz, eu tô em dúvida. Qual iPhone eu escolho? Escolhe o Xiaomi, melhor. Cara, qual que é o 14 ou o 13? Não importa, é tudo igual. A tamanho é baixa, o outro vai estourar sozinho. Dizem que bateria de iPhone não dura, é mó mentira isso aqui. Perdoa, gente, tô filmando de iPhone, a bateria acabou. Vai funcionando de novo, tem pressa também. O que é isso aí, velho? O que tá acontecendo aí? Ele tá tentando arrumar um LG. Nossa, que sai do céu, certificado, você é o nosso nome. Brincadeiras à parte, pessoal. Todos os telefones têm lados bons e lados ruins. O importante é você ter aquele que você pode comprar. Quer dizer, LG, né? Conexão Massa. Conexão Massa é esse espaço bacana que a gente estamos aqui falando do amor de Deus, falando que dependência química tem cura. Então, se você precisa de um espaço bacana para fazer um podcast, você precisa aí de um espaço para falar daquilo que você pensa, é aqui no Conexão Massa. Varejão Ideal, presbítero, açougue, hortifruti, mercearia. É isso aí, tem algumas promoções aí, ó. Vamos dar uma olhada em algumas promoções aí do Varejão Ideal. Vamos lá nas promoções. Dá uma olhada aí. Mandioca 3,99. Inhame é quanto? 1,99. Se não me engano, ele falou que esse inhame é o que tava no preço campeão. Ó.
Linguiça toscana R$16,99 para você que tá aí, ó. Coxa e sobrecoxa, nós temos também R$11,99, é lá no Varejão Ideal. Bisteca R$22,90, salsicha R$12,99. Gente, tem que falar com o pastor para começar a colocar aí nesse negócio aí. Nós estamos na época de festa junina, tem que colocar milho esse negócio aí, porque o pessoal gosta muito também. Suan suína R$7,99, lá na Rua Diniz 61, no Vila Ideal e Birité. Ó, eles têm delivery aí, ó, eles entregam aí, receba seu pedido no conforto da sua casa. Varejão Ideal, você pediu, a gente entrega por um precinho de R$7 apenas. E a Droga Marx, presbítero? Tem lá, ó. Todo remédio passa mal, dor de cabeça, com náusea, lá tem tudo. Pode ligar lá no telefone 971460293 e no 3598-9018. Olha uma promoção bacana que eles têm ali, presbítero. Ó, vitamina C. Gripe O pessoal aí, gente. tá gripado demais, tem que tomar vitamina C, suplemento alimentar em comprimidos efervescentes. 50% de desconto ali no Droga Max, a partir de R$ 9,90. Somente essa, não entendi ali, mas é 50% de desconto. Vai lá, na Droga Max. Tem também aí Vitacin Kids por apenas R$ 9,90, válido somente essa semana. Droga Marx também ali na Vila Ideal. Isso aí, agora a gente volta aqui para terminar praticamente, porque o nosso tempo passa rápido. Falar de coisas boas passa muito rápido, presbítero, e falar de coisas rápidas passa muito rápido, né, Pastor Edson? Pastor Edson, é o seguinte, está sendo uma honra receber você aqui, estar com você aqui. Nós estamos aqui quase terminando aqui o nosso programa, mas eu gostaria de falar sobre realmente essa cura, ela existe ou não? Pastor, eu falei, tomara que eu não decepcionei os pastores, né, o presbítero, porque eu quis mostrar que o assunto ele é muito maior, né? Porque a gente resumiu o assunto dependência química a vida inteira, né? Dependente químico não tem caráter. Não, dependente químico é pai de família. Dependente químico, ele pode perder o caráter, sim, mas ele não entrou na dependência química por falta de caráter, né? Ele trabalhava, ele consumia, ele tinha uma vida antes, né? Então, dependência química é falta de força de vontade? Não, é um problema, né? Biopsicossocial, é um fator maior do que a gente pode gigantesco considerar, né? E espiritual, que é a visão do pastor. Aí a gente vai terminar aqui e aí eu vou te deixar assim, eu poderia ter trago um monte de frases de efeito, né, para viralizar, que hoje é isso, né? É isso que tem aí na internet aí, nos podcasts. A pessoa pega uma frase e fala que Jesus libertou, e tô dando exemplo aqui, mas o que eu quero mostrar para as pessoas que precisa se discutir mais, precisa dar mais atenção, né? Dependente químico não é criminoso. Aí chegou na parte que a gente não conseguiu por causa do tempo, mas como pastor, qual é a minha visão? Não, como pastor eu vejo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus é quase impossível alcançar a cura, né? Mas também a gente não pode considerar as pessoas que tiveram força de vontade e por algum motivo, né, pela família, social, a pessoa teve outros motivos que motivou ela a não ser a fé, né? Então a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não dá. Então, para mim, como pastor, eu acredito que a recuperação, a cura verdadeira só vem através de Jesus. Agora, hoje, o que eu vejo as igrejas, eu quero aproveitar esse espaço para falar. O que eu vejo? A discriminação. Por quê? Porque o dependente químico ele é discriminado. O maior motivo é
o nosso meio de comunicação, né? O jornal tá ali o tempo inteiro colocando o crime, o problema social na conta do dependente químico. Aí aconteceu isso, dependente químico, e às vezes é muito maior aquele problema ali do que a dependência química. Tem outros fatores ali, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: discriminação que o dependente químico sofre é muito grande. Na igreja, por exemplo, hoje eu vejo que muitos pastores, não estou aqui querendo citar igreja nem denominação, estou falando de modo geral, tem um certo desânimo quando chega na igreja um dependente químico. Por quê? Porque o processo, o retorno é a longo prazo, né? Então você vai ter que investir ali na vida daquela pessoa tempo. Hoje é o que as igrejas não querem fazer. Daí eu digo as igrejas no modo geral do que eu vejo, né? O discipulado, né? Você vai, eu lembro quando eu cheguei para a igreja, eu cheguei da dependência química, eu tinha chegado de uma comunidade terapêutica. O pastor da minha igreja, ele pediu que um jovem, um adolescente, fosse na minha casa fazer o discipulado comigo. E aí eu lembro que bateu na porta um garotinho de 14 anos e eu tinha 18 anos. Eu falei: o que você vai fazer aqui? Ele falou: não, eu vim te discipular. Eu falei assim: mas você não entende nada da vida. Não entendo da vida, mas eu entendo da Bíblia, né? E aí ele me discipulou ali, e ali foi uma base que eu recebi, um alicerce para poder depois caminhar na vida cristã. Então eu vejo que como cristão, como evangélico, a gente está deixando, né, essas pessoas de lado por causa o fator às vezes econômico, né? Essa pessoa ela vai ter um custo, né? Um custo às vezes financeiro mesmo, né? Até essa pessoa dar o retorno de abençoar, de ser uma pessoa envolvida, ela vai ter recaídas, porque aí a gente também tem que pensar o seguinte: a recaída não é o resultado final, pode ser um processo de recuperação. A pessoa tem a recaída, ela vai criar uma conscientização. Peraí, né? Não é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? Mas aí o que acontece? Em muitos casos a pessoa é excluída, né? A pessoa é colocada de lado, né? Aí eu pergunto assim, aí eu fico pensando o seguinte: Jesus andava com quem? Teve um dia que um religioso falou assim: eu não posso aparecer com fulano por causa da minha imagem. A minha imagem, eu estou preservando a minha imagem. E aí, pastor, presbítero, eu fico pensando assim: mas espera aí, você não pode ir em lugar que tem os dependentes químicos por causa da sua imagem. Então tá tendo um problema, porque Jesus andava com os pecadores, né? Sim, Jesus, então tá assim, então tá muito desconexo. Aí entra o sistema religioso também, que eu vejo que tá assim, globalizado, né? O sistema que a gente tá vivendo também entrou no sistema religioso e afastou as pessoas que realmente precisam. Hoje na comunidade eu faço um olhar assim geral e eu olho para um rapaz e falo assim: aquele rapaz ali, ele nunca ia ser aceito nem como membro da igreja. Por que aquele rapaz ali não ia ser? Porque ele tem um déficit de atenção, ele tem um comportamento às vezes inadequado por causa do problema mental, às vezes ele não se veste adequadamente, às vezes ele tem comportamentos às vezes inadequados do contexto social ali religioso, né? Às vezes a pessoa ela não vai se enquadrar. E aonde para essas pessoas estão indo? Para onde essas pessoas estão indo? Aí teve um caso de um rapaz que falou para mim assim: minha filha, ela foi para outra religião, e eu tô preocupado com isso. E aí quando eu fui conversar com essa filha, ela disse assim: não, quando eu cheguei nessa outra religião, eu fui abraçada,
eu fui abraçada, fui acolhida. Eu fui acolhida. Então a gente tá com muito pouco acolhimento e muito julgamento. Isso é verdade. Então, assim, o que está acontecendo nas instituições religiosas, nas igrejas? Tá se fazendo um filtro para as pessoas, né? Por exemplo, existe um sistema que ele é feito para filtrar quem é o empresário, quem é a pessoa que socialmente se comporta bem ali no contexto social, a pessoa que ela tem uma aparência, né? Então, aí a gente pensa assim, então, para onde vai aqueles que estão ali com problemas emocionais, psicológicos, sociais? Onde essas pessoas vão ser? Para onde elas vão? Precisam de cuidado mesmo, né? Precisa de cuidado. Então, acaba que o acesso à palavra de Deus, né, e o acolhimento tá ficando mais difícil ainda. Aí lá na comunidade eu vejo, falo assim, não, aquele rapaz ali é aquela pessoa ali, e aí o único lugar que elas vão conseguir congregar, muitas das vezes, é numa comunidade terapêutica. Às vezes ela vai ser compreendida, não vai ser julgada, né? Não vai ser julgada pelo, às vezes, a maneira de vestir, né? E aí eu até brinco com eu coloco essa cruz assim e eu vou nos podcasts com ela, porque muitas das vezes a pessoa chega numa determinada igreja, ou eu tô falando dependente químico, e ele gosta de se vestir, ou ele tem um estilo, e ali chega aquela pessoa chega ali, ela é obrigada a deixar de lado as características dela. Às vezes são características que de personalidade. A pessoa gosta de ter um cabelo, né? Esses dias eu tava vendo que teve uma reunião em uma determinada igreja, que a discussão era se ia deixar o rapaz no louvor com cabelo grande ou não. E aí, assim, despersonalizar as pessoas, e aí as pessoas estão tendo dificuldade, os jovens, né? Eu vejo que esses jovens de hoje, eles falam assim, poxa, eu vou congregar, eu vou até visitar na igreja, mas eu vou congregar como? Se eu vou chegar lá e vai despersonalizar as minhas características, eu vou ter que entrar num padrão totalmente fora do que eu sou. Tem um rapaz que tá recuperando comigo, ele falou pra mim assim, nossa, eu usava droga porque o único lazer que eu tinha era a droga. E eu gostava de jogar bola, mas lá na onde eu congregava, era proibido jogar bola. E aí, depois que eu comecei o tratamento aqui, e comecei a ouvir a palavra, eu entendi que jogar bola não é pecado, é esporte, né? Ele achava que era jogo, é esporte, e eu amo jogar futebol, e eu sempre ia jogar bola. Aí quando eu tava jogando futebol, eu falava, já pequei mesmo, já tô no erro aqui mesmo. Ia lá e se deleitava nas drogas. E aí usava a droga, era um gatilho. Gatilho. E aí você vai ver que os gatilhos, muitas das vezes, é a própria descriminalização, né? Não foi algo que foi criado por ele, foi algo que foi criado pela própria religião. Nós temos que terminar, infelizmente. Ficou aqui conosco aqui no YouTube aqui do Conexão Massa a Lorena, que tá falando que Deus é fiel. O pastor Edson, o Senhor Jesus é com você. O Lucas também deu boa noite, a Aline Sueli também deu boa noite. Maurício Wagner. O Maurício Wagner aí falou, pastor Edson, o senhor tem experiências de sobra para poder falar desse assunto. O Maurício Wagner continua dizendo, eita glória, Deus é fiel demais. Ele continua dizendo, para todos nós aqui do Lar Canaã e Ibirité, temos o Senhor como exemplo de superação. Presbítero Rogério, quais as suas últimas palavras aí para nós terminarmos? Foi a parte técnica que foi falada aqui, não posso deixar de falar daquilo que eu acredito também. E se Cristo te liberta, verdadeiramente vós sereis livres. Isso eu tô falando de salvação, né? Não tô falando de processo de dependência química, não. Um cristão, ele pode ser salvo, mas ele tem que passar por um processo. E se for dependente químico, tem tratamento aí. Deus usa a ciência também ao nosso favor, e busque ajuda, né? O pastor tá aqui, ele vai falar daqui a pouco o contato dele. Busque ajuda mesmo, seu filho, você mesmo, talvez pai, mãe, tá precisando de ajuda? Minha irmã que usa aí na quebradinha, que é cristão, mas tá viciada aí no álcool, na bebida,
bebida, na droga, busque ajuda, não fica preso não. Deus tem pessoas preparadas como o pastor Edson aqui que pode ajudar você nisso aí. Pastor Edson, aonde fica o Lar Canaã? Os dias de culto, aonde o pessoal pode procurar nas redes sociais? Suas últimas palavras, Pastor Edson. Amém. Quero agradecer, né, por essa oportunidade. Acabou que eu deixei mais interrogação aí, né? Não, acho que sabe o que a gente faz? A gente vai pro volume 2. Isso. Oh, que legal. 2. Mas a minha intenção é realmente gerar nas pessoas esse questionamento. Quem questiona tem que refletir, traz a reflexão. E aí você falou assim, se é de direita, de esquerda, a gente tem qual pensamento? A gente tem que pensar. Por quê? Tem coisas de um lado que é importante, é bom, né? Tem que se aplicar. Tem coisas do outro lado que é importante, tem que se aplicar. Então, com certeza. Né, como a gente fala aí, ficar brigando, de vez a gente se unir, né, para pensar no ser humano. Enquanto nós estamos definindo aí direita e esquerda, tem pessoas morrendo, com certeza, né, na dependência química. Então, o Lar Canaã tá ali em Birité. A gente já está ali há mais de 15 anos. Eu faço trabalho ali como terapeuta, psicanalista, ali na comunidade terapêutica. Atendo também as pessoas online, no consultório, né? Sou agora estou estudando psicologia, né? A qualquer momento aí também vou estar atendendo como psicólogo. E na comunidade terapêutica é porta aberta. A comunidade terapêutica é um tratamento voluntário, aonde a família ou o próprio acolhido ele tem acesso por telefone ou pode ir até no local. É na Rua do Rosário, número 45, Recanto das Árvores, Ibirité, ou pelo número 31 97109 3185, ou nas redes sociais Lar Canaã Ibirité. Só dá um Google aí, vai achar todas as informações, tanto do Lar Canaã quanto do pastor Edson, que o mais importante do pastor Edson é o testemunho de vida e superação. Eu venci as drogas, né? Eu quero deixar claro aqui que eu acredito na cura, porque hoje eu estou curado da dependência química, do crack, da cocaína, da maconha, do álcool. Então eu tive viciado em todas essas drogas, compulsivo, né, um adicto, e hoje, para a glória de Deus, posso dizer que Jesus me libertou. Amém. Nós vamos fazer uma oração pela nossa cidade, pelo nosso país. Senhor Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, nesta noite, ó Pai, nós agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de aqui estarmos. Ó Deus, que o Senhor venha tratar, meu Deus, com cada pessoa, Pai, na cidade de Birité, no nosso país, aqueles que são dependentes químicos, ó Deus, porque o Senhor sabe, o Senhor é que pode curar, é o Senhor que pode trazer, meu Deus, ó Pai, a solução para este problema. Ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, este local, ó Pai, que tem sido uma bênção, ó Pai, aqueles que ficaram conosco até agora, ó Pai, aqueles que vão ver, meu Deus, cada corte, cada momento, ó Pai, que aqui nós passamos, que seja, ó Pai, ao clicar ali, meu Deus, e ver, meu Deus, tudo que foi discutido aqui, Senhor, sim, que venha ser, meu Deus, canal de bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Protesto protestante na próxima segunda-feira às 19 horas, porque se a Bíblia fala, nós falamos.